A paz do Senhor a todos, amém? Amém. Tenham a bondade de sentar. Eu, antes de mais nada, eu quero dizer que estou aqui na obediência à nossa liderança, à nossa presidência. Gostaria de estar sentado ouvindo e disse ao presidente: eu quero ouvi-lo. E ele disse: eu também quero ouvi-lo. E nós aprendemos uma coisa na denominação, que o chefe tem razão. A segunda coisa que a gente aprendeu é que o chefe sempre tem razão. A terceira coisa que a gente aprendeu é que na improvável hipótese de um dos subordinados terem razão, prevalecem os 2 primeiros artigos. Logo, eu estou aqui na obediência ao nosso presidente. Digo da alegria, da honra e da responsabilidade. E é muito melhor ouvir do que falar. E também nós estamos vindo de uma agenda absolutamente extensa no estado e na igreja em Canoas. Começamos dia 24 de dezembro pregando na igreja em São José do Norte. Dia 25 pregamos na igreja em São Caetano. Dia 26 retornamos a Canoas. Dia 27 fomos a Santana do Livramento. Estivemos na igreja, na Santa Ceia com a igreja em Santana do Livramento. 28 retornamos para Canoas. Dia 29 tivemos uma ministração de umas 2h30 com os candidatos a batismo. Depois de um curso de 6 meses, a última palavra sempre é com o pastor. Dia 30 folgamos. Dia 31 a grande ceia da virada. E dia 1 começamos as 12 noites de clamor. Pregamos no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5, no dia 6, no dia 7, no dia 8, no dia 9, no dia 10, no dia 11 e no dia 12. Ufa! Passados dia 12, dia 13, damos uma descansada. Dia 14 eu fui no culto disfarçado. Fui sem gravata, para ver se não me reconheceriam. 2 outros líderes da igreja escalados, um para dirigir o culto, outro para pregar, e eu disfarçado. No final do culto eles me reconhecem e me chamam para orar pelos irmãos. Então hoje nós queríamos estar ouvindo mais na obediência. Queremos repartir com as nossas congressistas aquilo que Deus, pelo seu amor, tem posto no nosso coração. Devo dizer que esse auditório está lindo demais, excetuando algumas figuras masculinas, por óbvio, mas esse auditório está lindo demais. Desde ontem à noite, um congresso maravilhoso, uma graça, uma unção, uma glória de Deus aqui. Nós todos sendo abençoados, renovados, restaurados, fortalecidos, voltando para nossa cidade cheios de Deus, voltando para nossa cidade entusiasmados, motivados, para que através de nós Deus continue realizando em cada cidade do estado uma grande obra para a glória do seu nome. Podemos dizer amém? Amém. Nosso carinho imenso às nossas preletoras, a nossa querida pastora Mônica, que ontem foi um instrumento de Deus. Hoje eu não pude ouvi-la porque estava em reunião. A nossa querida Ciana, não é a Ciana do coração da gente. A nossa querida Antonella, que amanhã pela manhã vai estar falando, ministrando. A nossa presidenta, nossa diretoria da UFEBRAC no estado, mulheres fantásticas que trabalharam e estão nos brindando com esse congresso lindo, maravilhoso. A nossa equipe do escritório, enfim, todos aqueles que
de alguma forma, trabalharam e ainda estão trabalhando para que a gente possa receber tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Podemos dizer amém? Deus, Ele, ao menos comigo, não é sempre, por isso eu digo ao menos comigo, mas Deus, em sua bondade, às vezes, nos dá uma ou outra revelação da palavra de Deus, e nos permite que a gente compartilhe com o seu povo. A mensagem que eu quero compartilhar com as congressistas e os nossos pastores, e obreiros e homens aqui presentes, eu estava alguns meses conversando com um pastor, e eu disse a ele: olha, eu entendo que o que aconteceu com você, com o seu ministério, é que você precisava de um tempo em Jericó. E aí eu citei a ele o texto de 2 Samuel, capítulo 10, versículo 1 até o 5, que é um texto que, na maioria das vezes, a gente lê, corre os olhos por cima, mas não são aqueles textos que nos atraem, que atraem a gente a ponto da gente ficar ali lendo e buscando o contexto e fazendo um esboço e buscando uma revelação de Deus. Mas Deus, de vez em quando, assim, Ele traz ao meu coração alguns textos que parece que não tem muita relevância, mas que quando a gente para e começa a orar e começa a buscar, Deus então abre coisas importantes demais para nós. E eu comecei a compartilhar esse texto com a igreja em Canoas. Estamos compartilhando com a igreja, e eu quero hoje fazer aquilo que Deus, na sua bondade, nos dirigir a fazer. E eu quero que a gente abra a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 10, versículo 1 até ao versículo 5. 2 Samuel, capítulo 10, versículo 1 até ao versículo 5. Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu, e seu filho Hanum foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai dele. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os líderes amonitas disseram a Hanum, o seu senhor: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade a fim de destruí-la. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça, e então voltem para casa. O texto que a gente leu, ele fala da morte de Naás. Naás, ele havia sido rei dos Amonitas, e o significado do nome de Naás é um significado bem preocupante. Naás significa serpente, mas mesmo com uma figura de significado tão forte e tão preocupante e tão grave, Davi, ele conseguiu fazer uma aliança com esse rei,
e houve paz no tempo de Davi com os amonitas. Esse Naás, ele era descendente de Ló, do relacionamento incestuoso de Ló. Se a gente ir lá no princípio da Bíblia, e a gente vai a Gênesis, capítulo 19, versículos 36 até ao 38, a gente vai descobrir a descendência, a ascendência de Naás. Ele descendeu de Ló. O texto fala que as duas filhas de Ló, elas engravidaram do próprio pai, e elas tiveram filhos. A mais velha teve um filho, e deu o nome a esse filho de Moabe. A mais nova teve um filho, e lhe deu o nome de Ben-Ami, que é o pai dos Moabitas, de onde Naás descendeu. Havia entre Naás um certo grau de parentesco com os israelitas. Não era um grau de parentesco profundo, mas era um leve grau de parentesco com os israelitas. Como eu disse, ele era um amigo de Davi, um apoiador de Davi. Eles haviam feito uma aliança, e nessa aliança, depois que Naás morre, Davi quer comunicar sua lealdade a Hanum, o filho de Naás, que o sucedeu no trono. Davi pensa: Naás foi meu amigo, eu quero ser amigo do filho dele. Naás foi meu companheiro, foi bondoso comigo, nós nos acertamos, nos respeitamos. Eu quero que essa aliança prossiga com o filho dele. O que Davi faz? Davi envia mensageiros, embaixadores, príncipes, pessoas importantes da nação, pessoas importantes do reino de Israel. Davi envia esses embaixadores na cerimônia que dizia e, enfim, celebrava a morte de Naás. Alguns líderes dos amonitas, quando percebem isso, eles chamam Hanum, e eles dizem para Hanum: olha, Davi, na verdade, ele está tendo uma segunda intenção. Davi, na verdade, ele está sendo ardiloso. Ele não quer comunicar lealdade contigo. Ele não quer fazer aliança contigo. Não são condolências, não são honras que esses homens estão trazendo ao nosso reino. Esses homens estão aqui como espiões para identificar a nossa cidade, a nossa fortaleza, e depois eles poderem tomar a nossa fortaleza, a nossa cidade. Hanum, quando ouve isso, ao invés de honrar os embaixadores de Israel, ao invés de honrar os homens que Davi envia, o que ele faz? Ele faz uma coisa terrível, humilhante ao extremo. Ele rapa metade da barba de cada um daqueles embaixadores. E além de rapar metade da barba de cada um daqueles embaixadores, ele corta, ele rasga as suas roupas até as nádegas. E aqueles homens voltam profundamente humilhados, com metade da barba rapada e com as roupas rasgadas até as nádegas. Naás, ele impõe àqueles mensageiros uma humilhação muito grande. Naás impõe àqueles mensageiros uma humilhação sem precedentes. Naás impõe àqueles embaixadores, naquela humilhação, uma verdadeira declaração de guerra. Quando ele tem aquele gesto, quando ele tem aquela atitude,
ele está declarando de forma frontal e aberta guerra a Davi e a Israel. A barba, ela era para o israelita o orgulho, a honra, a alegria do israelita. O judeu só rapava sua barba em períodos de luto. Um judeu só rapava sua barba em períodos de humilhação intensa, em períodos de desespero muito grande. Um judeu não rapava sua barba numa outra situação, diferente de nós, homens ocidentais, que não temos o hábito de conservarmos a nossa barba. No homem ocidental, quando ele está com a barba por fazer, quando ele não tem, hoje muitos de nós têm o costume de deixar crescer sua barba, mas cuidá-la, mas a maioria de nós não tem esse hábito. Então quando a gente está com a barba por fazer, a gente já percebe, já olha com um certo desleixo para aquela pessoa, por conta do mau cuidado com a sua barba. O judeu não era assim. A barba era sinônimo de alegria, de honra para todo judeu. Em Isaías, capítulo 15 e versículo 2, o profeta Isaías descreve um tempo em que a barba dos judeus fora rapada. E ele diz que todas as cabeças e todas as barbas estão rapadas e cortadas. O contexto desse versículo, ele fala de um período de humilhação. O contexto desse versículo fala de um tempo de lamento, de um tempo de dor. Rapar a barba não era um cuidado normal, como no caso ocidental. Rapar a barba era uma forma de expressar um sofrimento devastador. Agora Anaás pega aqueles embaixadores, rapa suas barbas e rasga suas roupas até as nádegas. Foi uma declaração de guerra. Por conta desse insulto, Israel começa uma guerra contra os amonitas. Por conta desse insulto, Davi começa uma guerra contra os amonitas. É interessante para nós irmos fundo na cultura do Antigo Testamento e na cultura dos judeus. No Antigo Testamento, os insultos, as expressões de desprezo, elas exigiam uma resposta pronta, imediata, apropriada por parte de quem era ofendido. A resposta era imediata, a resposta era pronta. Não se tolerava um insulto, uma afronta, uma expressão de desprezo no antigo pacto, na antiga aliança. Êxodo, capítulo 21, versículo 17. Há uma prescrição de pena de morte para quem ultraja, para quem insulta, para quem amaldiçoa. Por exemplo, os pais. É prescrita uma pena de morte para um insulto dessa magnitude. Nós temos um outro exemplo bíblico, quando Eliseu é insultado por 42 rapazes que o chamam de calvo. Era uma ofensa grave. Eliseu levanta a mão e de forma instantânea aqueles 42 rapazes são estraçalhados por 2 ursas. Isso está descrito em 2 Reis, capítulo 2, versículos 23 até ao 25. Para que a gente compreenda essa resposta de guerra de Davi, a gente precisa entender esse contexto do Antigo Testamento e entender a cultura de guerreiro com a qual Davi convivia, e entender que no Antigo Testamento
uma insulta, uma afronta ao povo de Deus, ou ao ungido de Deus, era uma afronta ao próprio Yahvé. Quando alguém afrontava o ungido de Deus, quando alguém afrontava o povo de Deus, essa afronta era considerada como uma afronta ao próprio Deus. No livro de Juízes, quando Débora, no momento de dificuldade da nação, no momento de ausência de líderes, Débora assume a função de líder, e ela causa uma influência poderosa na nação. E Débora chama as tribos para lutarem, e muitas tribos atendem o chamado, outras não atendem. Há uma região chamada Meroz. Meroz não atende o chamado de Débora. Meroz não atende o chamado para pegar espada, para pegar lança, para pegar o escudo e para batalhar as batalhas do Senhor. Depois o anjo do Senhor, ele lança uma maldição contra Meroz. E quando ele lança a maldição contra Meroz, ele diz: maldito seja Meroz, porque não veio lutar as batalhas do Senhor. Maldito seja Meroz, porque não veio em socorro do Senhor. No Antigo Testamento, uma afronta ao ungido de Deus, ou ao povo de Deus, era tida como uma afronta ao próprio Todo-Poderoso. Agora aqueles embaixadores sofrem tamanha afronta. Agora aqueles embaixadores sofrem tamanho insulto. Era um insulto ao rei, era um insulto ao povo de Deus, era um insulto ao próprio Deus. Davi declara guerra, e Davi manda novos embaixadores, Davi manda novos mensageiros, não a Anum. A sorte de Anum já estava selada, mas ele manda novos mensageiros, novos embaixadores, aqueles homens que tinham sofrido tamanho afronta. Ele manda novos embaixadores, aqueles homens que tinham sofrido tamanho insulto, barbas rapadas pela metade e roupas rasgadas até as nádegas. E Davi manda uma mensagem para eles: fiquem em Jericó até que a barba cresça, e depois voltem para casa. Fiquem em Jericó até que a barba cresça, e depois voltem para casa. A casa deles era Jerusalém, a família deles estava em Jerusalém, as amizades deles estavam em Jerusalém, os negócios deles estavam em Jerusalém, a vida deles estava em Jerusalém. Qualquer um de nós, quando sofre um problema, primeira coisa que a gente quer fazer é correr para casa. Correr para casa. Alguma coisa não deu certo, a gente quer correr para casa, porque em casa a gente está seguro. A nossa casa, a nossa família, o nosso QG, é o nosso quartel-general. Me lembro uma vez que eu fui fazer há muitos anos atrás, e foi um momento de humilhação na minha vida. Eu fui fazer a transferência de um veículo, um Passat verde ano 77, que eu tinha comprado de um irmão amado. Esse irmão amado tinha ido no centro do país, comprado esse carro, transferiu para o nome dele, tudo certinho, tudo legal. O carro veio no nome dele, ele chegou, o carro lindo, e me vendeu. E eu comprei. E fui com aquele Passat 77 verde, maravilhoso, fazer a transferência. E quando o vistoriador olhou lá no Detran, o chassi estava adulterado e o carro ficou retido.
Eu saí dali, primeira coisa que eu fiz, eu fui para casa. Nós morávamos na Avenida Rio Grande do Sul, número 679, apartamento 101. Eu queria ir para casa, porque quando a gente passa alguma humilhação, quando a gente passa alguma situação em que se sente afrontado, a gente quer logo ir para casa. Me lembro uma outra vez, eu e a Rosa recém tinha começado o nosso ministério, a gente estava em Santa Rosa, meia dúzia de irmãos na congregação, não tinha dinheiro para nada. Vamos fazer um crediário, estava chegando o inverno, a gente precisava de roupa, vamos fazer um crediário, show de bola, vamos fazer um crediário. Lojas Hermes Macedo, vamos fazer um crediário, uns vestidos para a Rosa e umas camisas para mim. Eu queria uma camisa de flanela, meu sonho era uma camisa de flanela. Cheguei na loja, escolhi 2, 3 camisas de flanela, a Rosa escolheu umas roupas tal. Chegamos no caixa, como é que vocês vão levar? À vista ou no crediário? No crediário, vamos levar no crediário. Ótimo, a gente precisa do seu comprovante, da sua identidade, está aqui, feliz da vida. A gente precisa do seu comprovante de residência, está aqui. A gente precisa do seu comprovante de renda. Eu sou pastor, não tenho como comprovar minha renda. Então o senhor não vai poder levar nada. Ficou tudo. A gente pegou o ônibus, porque nem carro tinha. A gente queria ir logo para casa. Vamos para casa. Quando a gente tem um problema, uma necessidade, a gente quer ir logo para casa. Esses homens queriam voltar para casa, voltar para suas esposas, para os seus filhos, para sua relação de amigos. Eles queriam ficar escondidos em casa, para que a barba crescesse, trocassem de roupa, a vergonha fosse subtraída, o insulto fosse esquecido. Mas Davi manda uma outra ordem. Davi disse: fiquem em Jericó, até que a barba cresça. Mas ganha a gente que ir para casa, fique em Jericó, até que a barba cresça. A distância de Jerusalém para Jericó era de mais ou menos 23 quilômetros. E essas coisas que o Espírito de Deus faz com a gente, que me impacta e deve impactar a todos nós. Por que Davi não quis que esses homens fossem para casa? Jericó não era uma cidade qualquer. Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada pelos israelitas. Jericó era rica, era proeminente. Números conta para nós do impacto da ida dos 12 espias a Jericó. E quando eles voltam, eles trazem uma informação absurda sobre a prosperidade. Eles trazem uvas carregadas por 2 homens. Eles trazem os frutos da terra. Jericó era uma cidade rica, proeminente, importante. Mas Jericó era uma cidade inexpugnável, impenetrável. Jericó nunca tinha sido conquistada. Davi manda esses homens ficarem em Jericó. Jericó tinha nas suas defesas um muro de aproximadamente 4,6 metros de altura. Sob esse muro de retenção havia um outro de mais ou menos 1,8 metro de espessura e 3 ou 4 metros mais alto. A conquista de Jericó foi muito importante para Israel. Nós conhecemos a história de como Jericó foi conquistada. Jericó, as muralhas caíram para dentro, matando os seus habitantes.
Quando Israel, no 7º dia, marcha 7 vezes em volta da cidade. E quando Jericó é conquistada, tamanho foi o impacto da conquista, porque a impressão que 10 espias tiveram sobre essa Jericó, talvez você nunca ouviu isso, ou talvez já tenha ouvido dezenas de vezes, porque pregador, ele às vezes, ele tem uns devaneios, ele acha que é só ele que sabe. Então eu acho que talvez você saiba muito mais do que eu, mas talvez você nunca tenha ouvido. Quando Jericó é conquistada, Josué pronuncia um juízo sobre ela, porque Jericó, ela significou muito, foi por causa do relatório inflamado de 10 espias sobre Jericó, que Israel ficou 40 anos andando no deserto. Se o relatório fosse outro, não, Jericó é moleza, vamos lá que, numa paletada, como diz um amigo meu, isso aí é coisa para uma paletada só. Mas o relatório sobre a opulência de Jericó, o relatório sobre a magnitude de Jericó, desanimou Israel, e eles ficaram 40 anos andando pelo deserto, até que toda aquela geração perecesse no deserto. Josué era um dos que estavam ali junto com Caleb. Josué presenciou tudo aquilo, e quando Jericó é conquistada, Josué, no momento de um desabafo, Jericó ficou entalado na garganta de Josué por 40 anos. Quando Jericó é conquistada, Josué solta um grito de desabafo, e Josué diz: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruía a cidade de Jericó, ao preço do seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade, ao preço do seu filho mais novo, vai pôr as portas, vai inaugurar. O tempo passa, em seguida Jericó é repovoada, vai gente morar lá, vai famílias morar lá. Juízes 18, 21 fala sobre isso. Juízes 3:13 também fala. O tempo vai passando, Jericó é reconstruída e fundada de novo. Quando Acabe era rei de Israel, um dos mais ímpios que Israel teve, quando Acabe é rei de Israel, um homem chamado Hiel, Hiel, ele reconstrói um muro ao redor de Jericó, e a maldição de Josué se cumpre. O filho mais velho morre quando ele começa a construção, e o mais novo quando ele senta às portas da cidade. Davi diz para aqueles homens: fiquem em Jericó até que a barba cresça. Jericó permaneceria anos a fio, Jericó permaneceria anos e anos, como uma lição da grande vitória de Deus. Israel permaneceria ao longo da história como um símbolo, uma grande lição para Israel, de uma grande vitória do Eterno na primeira batalha de Israel. E quando eu falei ao pastor sobre isso, eu comecei a orar. E por que Davi mandou esses homens ficarem em Jericó e não subirem para Jerusalém? Apenas uma questão geográfica? Apenas uma questão política? Apenas uma preservação da imagem destes homens? Não. Haviam algumas questões divinas. Preste atenção. Havia algumas questões divinas
postas aqui. Havia algumas questões divinas inclusas aqui. E por óbvio eu não vou poder destacar todas elas hoje, mas uma ou outra eu vou conseguir destacar. Por que Davi não deixou esses homens ir para casa? Eles queriam ir para casa. Por que Davi mandou eles ficar em Jericó? E eu destaquei algumas coisas que o Espírito de Deus colocou na minha alma, no meu coração. Quando Deus permite um tempo de humilhação na nossa vida, e é uma coisa com a qual nós precisamos aprender a lidar. Eu falo isso para mulheres líderes da obra no estado. Eu falo isso para alguns homens que estão aqui, que são líderes. Humilhação é uma coisa que nós não estamos acostumados a lidar. Nós queremos ganhar sempre. Nós queremos os aplausos sempre. Nós queremos o reconhecimento sempre. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A humilhação que a gente não quer, a humilhação que a gente não deseja, ela faz parte do processo de Deus, de crescimento da nossa vida, de maturação da nossa vida. E deixa eu falar para você, e no final você vai entender. Ainda que eu imagine e creia que todos nós estamos entendendo perfeitamente o que Deus está fazendo nessa noite, ainda que eu creio que nós estamos entendendo perfeitamente o que o Espírito de Deus está fazendo nessa noite, porque eu vejo nesse auditório uma graça, eu vejo nesse auditório uma unção, eu vejo nesse auditório uma presença. Quem pode dar glória a Deus por isso, levanta a mão e dá glória a Deus, glória a Deus. Eu quero falar nessa noite que só tem direito de estar em Jerusalém quem primeiro passa por Jericó. Só tem direito de estar em Jerusalém quem primeiro suporta a humilhação. Porque ficar em Jericó, primeiro de tudo, em Jericó, essa mesma Jericó que causou tantos males, esta mesma Jericó que trouxe tantas dificuldades, essa mesma Jericó que ocasionou 40 anos andando pelo deserto, foi nesta mesma Jericó Deus, preste atenção, Deus ele nunca erra. Eu quero dizer de novo isso, Deus ele nunca erra. Deus ele é absolutamente perfeito, e Deus é absolutamente estratégico em tudo aquilo que Ele faz. E uma coisa que eu digo repetidas vezes, na vida de quem é dele, na vida de quem é lavado no sangue, na vida de quem tem Jesus, na vida de quem é salvo, nada, absolutamente nada acontece ao acaso. Em todas as coisas o Todo-Poderoso age, em todas as coisas o Todo-Poderoso tem um propósito, em todas as coisas o Todo-Poderoso trabalha para o bem daqueles que lhe amam. Se você pode dar glória a Deus, dá glória a Deus. Jericó tinha sido um problema, agora a nação está de volta, e é justamente em Jericó que a humilhação que Israel sofreu no Egito foi removida. Preste atenção nisso. Davi disse para aqueles homens: fiquem em Jericó até que a barba cresça e vocês possam pôr uma outra roupa, porque eles precisavam ficar em Jericó até que a humilhação fosse removida. Eles precisavam ficar em Jericó até que a vergonha fosse tirada, fosse subtraída. Josué capítulo 5 versículo 9. Eu volto um pouquinho na Bíblia e leio para você Josué capítulo 5 versículo 9, que está no telão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas e meia, chegou.
Então o Senhor disse a Josué: hoje, olha o que Deus disse para Josué. Eles tinham atravessado, estavam ali na planície de Jericó, num lugar chamado Gilgal. Eu já vou dizer para você o que Gilgal significa: o Todo-Poderoso, o Eterno, Yahvé. Ele diz ali na planície de Jericó: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso o lugar até hoje se chama Gilgal. O Egito, no início, quando Isaac desce com a família para o Egito, José vai primeiro. Nós conhecemos a história. Era um plano de Deus. O Egito, num primeiro momento, ele fora um lugar de provisão, um lugar de vida. A terra sofria escassez, a terra sofria a morte. O Egito, num primeiro momento, ele se torna um lugar de vida, de provisão. Morre José, morrem seus irmãos, morre seu pai, morre o rei do Egito, que é amigo de José. Um outro assume o trono, percebe o crescimento dos hebreus, percebe o perigo e muda o tratamento. E de hóspedes, de trabalhadores, como qualquer egípcio, eles passam uma condição de escravos. Preste atenção: o Egito, que for um lugar de provisão, se torna agora um lugar de humilhação. A humilhação da escravidão, a humilhação de nunca poder possuir nada. Escravo não possui nada. O Novo Testamento faz um outro comparativo, uma outra alusão, traz uma outra luz sobre esse termo, mas não é objeto dessa pregação. A humilhação de nunca poder contemplar o trabalho das suas mãos, uma das coisas que deixa a gente feliz. E o profeta, se referindo ao próprio Cristo, ele fala sobre o trabalho, e ele diz de Jesus: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Uma das coisas que satisfaz o ser humano é quando ele vê o resultado do seu trabalho. Uma coisa que satisfaz um pastor, quando ele vê o resultado do seu trabalho na congregação. Algo que satisfaz um homem trabalhador, uma mulher trabalhadora, é quando vê o resultado, o fruto do seu trabalho. Mas eles viviam a humilhação de nunca poderem contemplar o trabalho das suas mãos, a humilhação de ter os seus direitos subtraídos, a humilhação de nunca poder ser feliz, a humilhação física, a humilhação moral, a humilhação espiritual. Mas ali em Jericó, Deus em Jericó remove toda a humilhação que é sofrida no Egito. Num lugar chamado Gilgal, na planície de Jericó, é feito um concerto. A circuncisão tinha sido esquecida. Agora ali na planície de Jericó, em Gilgal, os israelitas são circuncidados. É relembrado o pacto de Deus com Abraão. A aliança é renovada. É renovada a identidade deles como os patriarcas. Com Abraão, com Isaac, com Jacó. Gilgal, na planície de Jericó. A palavra Gilgal, ela significa círculo. Ela dá a ideia de algo, ela deriva do vocábulo rolante, do termo rolar, dá a ideia de rolar. Ali em Jericó, esse ato de circuncisão foi referido como rolar para longe o opróbrio de Israel, rolar para longe a vergonha de Israel, rolar para longe a
a afronta de Israel, quando Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, manda aqueles homens ficar em Jericó. Eu imagino, eu creio, que Davi tinha isso na cabeça, Davi tinha isso no coração. Foi lá que Deus começou a mudar a nossa história, foi lá que Deus começou a mudar a nossa sorte, foi lá que Deus começou a tirar a vergonha da nação, foi lá que Deus começou a tirar o opróbrio da nação. Fiquem em Jericó. Eu preciso correr, porque o relógio é implacável. Porque ficar em Jericó? Primeiro, porque ali foi removida a humilhação sofrida no Egito. Às vezes, mulheres de Deus, homens de Deus, às vezes Deus, Ele precisa mandar gente para Jericó. Às vezes Deus precisa mandar o casamento para ficar em Jericó um pouquinho. Às vezes Deus precisa mandar os sonhos para ficar em Jericó um pouquinho. Às vezes Deus precisa mandar o ministério para ficar em Jericó um pouquinho. Às vezes Deus precisa mandar a vida financeira da gente para ficar em Jericó um pouquinho. Às vezes Deus precisa mandar a nossa saúde para ficar em Jericó um pouquinho. A gente quer Jerusalém. Eu me lembro do Salmo 122, quando o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele diz: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. E ele fala sobre Jerusalém, do amor dele por Jerusalém. E ele diz: lá estão os tribunais da casa real de Davi. É para lá que sobem as tribos do Senhor. A aspiração de todo judeu. Havia uma ordem de Deus para que periodicamente durante o ano todo judeu fosse a Jerusalém para adorar. Nem todo judeu podia morar em Jerusalém. A nação tinha sido, a região tinha sido distribuída, povoada. O sonho de todo judeu até hoje é morar em Jerusalém. Quando eles foram dispersos, para que você tenha uma ideia, por todas as partes do mundo, o sonho era voltar para Jerusalém. E o judeu tem uma expressão que diz: Bashaná, Abá, Berushalayim. Essa expressão quer dizer ano que vem, em Jerusalém. Os judeus no holocausto diziam um para o outro: Bashaná, Abá, Berushalayim. Os judeus que eram incinerados diziam: Bashaná, Abá, Berushalayim. Ano que vem em Jerusalém. Ele não poderia ir porque ele estava sendo morto, mas era uma profecia. Quem sabe o filho dele um dia iria a Jerusalém. Quem sabe o neto dele um dia iria em Jerusalém. O sonho de todo judeu era morar em Jerusalém. Nem todos podiam morar. A cidade não tinha estrutura, mas esses homens eram de Jerusalém. Davi diz para eles: fiquem em Jericó. Eles queriam ir para Jerusalém. Jericó significa um tempo de espera. Me escuta nessa noite: Jericó significa um tempo de espera. Jericó significa um tempo para consertar algumas coisas. Jericó significa um tempo de repensar algumas coisas. Jericó significa um tempo para dar um novo redirecionamento. Nós não queremos Jericó, nós queremos ir logo para Jerusalém. O sonho de todo crente também é Jerusalém, porque Jerusalém é o ápice, Jerusalém é o ponto maior. Aleluia.
Jerusalém é o lugar da celebração, Jerusalém é o lugar da vitória, Jerusalém é o lugar da conquista, Jerusalém é onde está o Santo dos Santos. A nossa vida em Jerusalém significa que ela chegou no apogeu. Eu quero estar sempre em Jerusalém. Você quer estar sempre em Jerusalém, mas de vez em quando acontece alguns acidentes, e o rei diz: calma, Davi hoje não está mais no nosso meio, mas tem um outro rei, e esse outro rei diz: eu te quero em Jerusalém. Mas no momento você está sem condições de estar em Jerusalém. Você precisa ficar um tempo em Jericó. E depois você vai subir para Jerusalém. Eu quero falar nessa noite. O desejo de Davi é que aqueles homens fossem, mas eles não podiam ir. O propósito de Davi era que eles voltassem para Jerusalém. O propósito de Deus com cada um de nós que estamos aqui, o propósito do nosso rei é Jerusalém. O propósito do nosso rei, eu já estou parando, não deu para ver quase nada. O propósito do nosso rei é o ministério da gente em Jerusalém. Pastores que estão aqui, propósito de Deus é um ministério em Jerusalém, é a família em Jerusalém. O propósito do rei são os nossos filhos em Jerusalém, é o nosso casamento em Jerusalém, são os nossos sonhos em Jerusalém. Mas às vezes tem uns percalços, umas dificuldades, uma situação de vergonha, uma situação de insulto, uma situação de pecado, uma situação a ser resolvida, que o rei diz: espera um pouquinho, fique em Jericó, daqui a pouco tudo vai passar, eu te chamo de novo para Jerusalém. Eu estou finalizando essa pregação. Eu peço que a Cássia suba com o pessoal. O propósito de Deus para a tua vida é Jerusalém. Não aceite nada menos do que isso, é Jerusalém. Esses embaixadores, eles tinham outro problema, que espiritualmente nós também temos. Jerusalém tinha uma outra coisa. O Santo dos Santos era em Jerusalém. O templo era em Jerusalém. Até hoje, quando a gente olha o Muro das Lamentações, você vê a parte central do muro. É onde normalmente está o maior grupo de judeus orando. Eu já tive a felicidade de descer lá no subterrâneo. E aquele ponto central é o ponto que eles creem mais próximo de onde ficava o Santo dos Santos. E por isso eles oram ali. Eles tinham um problema, aqueles homens. Eles queriam estar em Jerusalém, porque além de tudo, Jerusalém tinha o Santo dos Santos. Espiritualmente, para nós é impossível ficar longe de Jerusalém. Quem já pisou no Santo dos Santos uma vez não pode ficar em outro lugar. Não aceite nada menos do que Jerusalém. Se o rei por um tempo mandar ficar em Jericó, tudo bem, o rei é soberano. Aniamastu recalamache.
soberano. Não se discute uma ordem do rei, se cumpre. Mas lute com o rei e diga: Senhor, eu posso ficar em Jericó por um tempo, mas eu não quero ficar aqui para sempre. Eu quero subir para Jerusalém, porque lá é o meu lugar. Eu falo para pessoas aqui hoje que estão em Jericó, filhos em Jericó, sonhos em Jericó, ministérios em Jericó, casamento em Jericó, relacionamento em Jericó, finanças em Jericó. Mas é só por um tempo. Seu lugar é em Jerusalém. Não aceite nada menos do que isso na tua vida. Seu lugar é em Jerusalém. Você não pode ficar longe de Jerusalém. Você não pode ficar fora de Jerusalém. Aqueles homens não podiam ficar fora, eles iriam voltar. Eu quero orar nessa noite com você. Eu quero convidar você para ficar em pé no nome de Jesus. Eu quero que você cante antes de nós orarmos. O lugar dessa igreja é em Jerusalém. O lugar dessa convenção é em Jerusalém. Eu me rasgo. Aleluia. Faço tudo, mas vim novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aleluia. 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 Eu me rasgo. Aniemas torrileganda rabagais, alamaganda labaixo. Faço tudo, mas vem novamente. Onaria gadabagais, Eu alabaxê. mergulho na mirra ardente, Atarabagais, suri, mas peço canamarás, que tua regalabaxê. presença aumente. Aniemas, E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos.
fica fora de Jerusalém numa única condição: se for uma ordem do rei. Somente nesse caso, se for uma ordem do rei, porque ele sabe o que ele faz. Não aceite que o diabo tire você de Jerusalém. Não aceite que o pecado tire você de Jerusalém. Não aceite que as dúvidas tirem você de Jerusalém. Não aceite que as dificuldades tirem você de Jerusalém. Não aceite que as provas tirem você de Jerusalém. Eu quero que você ore nesta noite e você diga ao Todo-Poderoso: assim como eu estou dizendo, eu só aceito ficar fora de Jerusalém se for uma ordem dele. Pelo contrário, eu nunca vou admitir sair de Jerusalém. Lá é o meu lugar, e lá é o seu lugar. É o lugar da minha família e da sua família. É o lugar do meu ministério e do seu ministério. Cante, ore e diga isso ao Todo-Poderoso nessa noite. É isso, Deus, é isso, Deus. Só se for uma ordem tua, que os infernos escutem isso nessa noite. Que os poderes do mundo espiritual escutem isso nessa noite. Deus e nosso Pai, a tua presença está aqui, a tua glória está aqui, o teu Espírito se move no nosso meio, Senhor. Tu nos chamou para estar em Jerusalém, é lá o nosso lugar, é lugar de sacrifício, lá está o altar, lá está o lugar santo, é lá que tu te revela, as conquistas, tudo está lá, é lá que nós queremos estar. E eu quero te dizer, Senhor, leva-nos para Jerusalém, leva-nos, Senhor, leva-nos. A gente não sabe viver num outro lugar. Leva-nos para lá, Senhor, é a minha súplica nessa noite. Olha para estas mulheres, para estes homens que estão aqui, e leva-nos para Jerusalém. Toca-nos nesta noite, toca-nos. Vem, Senhor, com uma unção sobre cada vida que está aqui. Vem, Senhor, com uma unção sobre os pastores que estão aqui. Vem, Senhor, com uma unção sobre as pastoras. Vem, Senhor, com uma unção sobre as mães que estão aqui, sobre os pais que estão aqui. Vem com uma unção sobre as filhas e filhos que estão aqui. Vem com uma unção sobre as famílias que estão aqui. Leva-nos, Senhor. Quem sabe para alguns já faz tempo demais que está fora de Jerusalém. Leva-nos logo, chama-nos depressa, abrevia o nosso tempo fora de Jerusalém. Abrevia, chama-nos para lá, leva-nos para lá. É lá que eu quero ir, é lá que eu quero estar. Olha para os pastores que estão aqui, olha para os ministérios que estão aqui, Senhor. Leva-nos para Jerusalém, faça-nos andar no lugar santo, faça-nos estar na tua presença, Deus. Se você pode levantar suas mãos e cantar, levante suas mãos e cante. Levante as suas mãos e cante. Em outro lugar, não sabe viver.
distante que Jerusalém. Cancún, quem sabe? Miami, Nova York. Uma função. Nada é maior e melhor do que Jerusalém. Permaneça em Jerusalém e só saia se for no mandato do rei. É dessa forma que a gente vai terminar essa noite, no louvor dos nossos levitas, e você abraçando quem está ao seu lado e dizendo para essa pessoa: não saia de Jerusalém, fique em Jerusalém, não troque Jerusalém por nada. Só saia se for uma ordem do rei, só saia se for um propósito do rei. Diga para essa pessoa: fique em Jerusalém, não saia de Jerusalém, o teu lugar é Jerusalém. Só saia se for uma ordem do rei, um mandato do rei. Diga isso, diga isso, diga isso, diga isso, diga isso.